Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Estamos de volta com a nossa EBD online e hoje aqui muito bem acompanhado, meus irmãos Pastor Luiz, Pastor Everson, Pastor Luiz Henrique, vamos nos apresentar. Mas nós estamos voltando à nossa EBD online num formato diferente, tá? Nós tínhamos aulas mensais de 25 a 30 minutos, semanalmente tendo essas aulas. Hoje, a partir desse ano, nós vamos trabalhar com convidados especiais, tá? Hoje temos aqui o nosso irmão, o pastor Luiz, e mensalmente vamos fazer podcasts sobre assuntos relevantes. Hoje, por exemplo, nós temos a presença do pastor Luiz, ele vai trazer o assunto sobre doenças da alma. Queria orar com você para que tenhamos um momento bem especial e bem proveitoso na presença do Senhor. Pastor Luiz, podia orar para nós? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Deus, pela presença do pastor Luiz Henrique. Obrigado, Pai, por esse tempo, esse novo tempo de estudo da tua palavra, oh Deus, através da escola bíblica, e queremos pedir que o Senhor nos oriente, Senhor. Principalmente que essa mensagem possa chegar para aqueles que estão sofrendo. E dizer para eles, oh Deus, que o Senhor tem uma palavra de esperança. Existe um caminho que o Senhor preparou para todos aqueles que hoje estão sofrendo. E queremos te agradecer porque a tua palavra é suficiente para nossas vidas, e ela é viva, ela é eficaz, e ela nos conduz ao centro da tua vontade. Por isso te agradecemos e entregamos esse tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de mais nada, eu quero apresentar aqui o nosso convidado e agradecer o convite de pronto aceito. Obrigado, pastor. Uma alegria. Que Deus abençoe vocês e que a gente possa acrescentar na vida de cada um aqui que está nos assistindo. Que Deus possa falar com você também nesse momento tão especial. Legal. Olha o currículo do homem, hein? Olha só, hein? Esquece isso. Olha só. Luiz Henrique de Paula, natural de Santos, casado com Jocilane de Paula, com quem tem 3 filhos. Atualmente exerce as funções de professor de graduação e pós-graduação, psicanalista, terapeuta sistêmico de casal e família, teólogo, escritor, palestrante internacional. Formação em doutorado em aconselhamento e cuidado de família, doutorando em educação, mestrado em educação, mestrado em teologia pela Faculdade Teológica Alfa, especialista em psicanálise clínica pela Faculdade Einstein, especialista em terapia de família e de casal pela Unifesp, especialista em docência do ensino superior pela FAUC, né? Bacharelado em teologia pela FTSA, bacharelado em psicologia pela EBUWU, especialista em psicopedagogia, licenciado em pedagogia, terapeuta de casal e família pela Unifesp. Tá aí, tá apresentado. Chega, né? Eu nem sabia que era tudo isso aí. Praticamente um querubim. Quase. Vários livros escritos aqui, ou seja, vamos aproveitar muito o seu conhecimento, a sua sabedoria para abençoar os nossos irmãos. Pastor, fique à vontade, pode se apresentar. Muito bem, gente. É um prazer poder estar com vocês aqui, vocês de casa. Eu tenho certeza que falar de coisas relacionadas à alma vale a pena, a gente precisa conhecer mais sobre isso. Muitas pessoas estão doentes por não conhecer, não é? Acabam tomando posições erradas, ou então espiritualizando a situação, né? Então, peraí, Jesus é meu psicólogo, eu não tenho esse negócio, e aí isso é falta de fé, isso é o diabo, e assim as pessoas acabam ficando mais doentes ainda, por não conhecer o que realmente está acontecendo com elas. Então, eu espero que a gente possa esclarecer de uma maneira muito clara, objetiva. Lembrando que não há remédio para a alma, né? Não tem um comprimido para a alma, vou tomar um comprimido para a alma, não existe, não é? A gente entende que é uma questão fisiológica também, mas não podemos afastar a questão espiritual. Né? Nós temos que lembrar que existe uma possibilidade de uma depressão, não é? De alguma doença mental ser promovido por uma questão espiritual, demoníaca. A gente entende que isso pode acontecer e o diabo pode aproveitar situações até para isso, como as pessoas podem chegar a um suicídio, ou as pessoas podem começar a reagir de uma maneira estranha, com agressividade. Isso tudo tem um fundamento, mas nós não podemos pensar que é só isso. Né? Eu gosto de pensar que eu uso óculos, né?
eu não estou em pecado porque eu uso óculos. Espero que não esteja, pelo menos, né? Tem gente que tem pressão alta, tem gente que está nos ouvindo agora que tem pressão alta. Opa, olha aí. Eu tenho pressão alta. Aí, pronto. Está em pecado porque a pressão é alta? Não, não está em pecado. A diabetes é outra coisa. Só que a gente pensa que isso aí é normal, porque é físico. Agora, a questão da mente, né? A questão do cérebro também pode adoecer. A questão química pode ter faltas, e por causa disso a pessoa acaba tendo aí alguns transtornos que a gente não chama doença, a gente chama transtorno. Joia. Pastor, eu quero fazer a primeira pergunta já para polemizar. Opa! O meio da igreja, a eclesiologia, o ambiente cristão, há muito preconceito com essas questões. Com certeza que há, né? A gente foi ensinado de que, olha, só a igreja, só a Bíblia, só Jesus, não é? E não pode, o crente não pode ter qualquer tipo de doença mental, e isso não é verdade. Isso acontece, né? É uma questão que faz parte da vida e a gente precisa estabelecer e conhecer aquilo que a pessoa está passando, como ela está passando, o histórico de vida dela, né? Porque tem pessoas que tem uma questão genética, isso divide os médicos. É genético, não é genético, é maldição de família, né? O pessoal diz, não, é maldição, vem de geração em geração e está pegando a vida dessa pessoa porque já vem do diabo, aí vai pegar. Então, até onde isso é verdade, né? Até onde espiritualizar tudo faz parte. No consultório, eu entendo que isso não é verdade, não é? A gente encontra situações e mais situações no consultório onde a gente vê questões espirituais, sim, mas a maioria das pessoas que não me procuram tem um problema fisiológico, não é? Tem uma questão de química cerebral, tem um problema de não trabalhar bem com a sua história de vida, ter traumas e reagir aos traumas. Então, acho que assim, tem uma gama de informação aí que a gente pode perceber. E a Bíblia, aproveitando, a Bíblia também vai demonstrar pessoas que passaram por situações como essa. Os Sim, pastores estão aí que podem sim. me ajudar melhor aí nessa questão. Não é? Então a gente não pode afastar. Você vê alguns sintomas, como sintomas de Elias, sintomas de Ana, mãe de Samuel, né? Tristeza de alma, pediu a morte, foi para a caverna, não é? A própria Ana, que vivia triste. Então, esse excesso de tristeza pode ser uma manifestação de um estado depressivo. Agora, a gente pode fazer uma linha aqui, bem legal. Você de casa pode acompanhar a gente nesse sentido. O que acontece? Existe uma diferença entre uma tristeza patológica e uma tristeza normal. Então, qual é a linha que pode definir isso? Né? Eu vou falar a palavra linha, que o pastor Luiz gosta bastante de linha, não é? Então, olha só, o que divide isso? Quando você entra numa tristeza normal na vida de todo mundo, então qual seria uma tristeza que pode acontecer? Você entra na tristeza e você sai da tristeza. Você está triste hoje, amanhã você está bem. Você está triste de manhã, à tarde você conseguiu resolver, você está bem. Não é? Agora, qual é a tristeza patológica? Você entra na tristeza e você não sai. E aí ela vai crescendo, vai evoluindo para uma situação de depressão, de melancolia. Não é? Então, essa seria diferente. Porque alguém fala assim, ai, eu estou triste, estou depressivo. Não, não funciona desse jeito. Né? E a gente percebe no meio da igreja, já complementando a minha Por pergunta, favor. já vou passar para os irmãos, que as pessoas demoram muito para pedir essa ajuda e escondem. Perfeito. Ah, eu estou procurando um psicólogo escondido. Sim. Ah, isso os irmãos sabem, vai achar que é falta de fé. Ah, isso o pastor sabe. Né? Eu sou líder, não posso. Gente, tem pastores. É uma verbalização constante. Perfeito, com certeza. E não só pessoas assim, que são pessoas normais. Eu estou falando, pastores estão vivendo isso aí, não é? Recentemente, eu estou com 2 pastores que estão vivendo uma situação muito complicada de burnout. Eles não conseguem pregar. E aí é pecado? Não é? A gente precisa pensar. Em que medida a gente pode dizer que tem uma profundidade que seria biblicamente tolerável, porque somos carne, somos pó, a gente é frágil, fraco, né? E a doença fisiologicamente nos toma. E existe uma medida que a gente poderia dizer para realmente diagnosticar e falar assim, olha, não, é pecado. Porque Jesus, por exemplo, ansiedade. No momento bom, simples, de alegria até, Jesus falou, tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Em que medida que ele estava ansiedade saudável, porque se Jesus teve, obviamente não era pecado. E logo depois ele ainda disse, já na noite ali, né?
minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, tristeza profunda. É pecado? Não, porque senão Jesus teria pecado. Sim. O que significa ali, então? Estou triste, minha alma está triste até a morte, era um prenúncio da morte dele. Então, parece que é possível a gente ter tristeza profunda e ainda assim não ser pecado, né? E ainda assim não ser Sim. pecado. Só complementando, e há hoje uma teologia que Sim. tá amassando a gente, no sentido, a gente já luta com os nossos pecados. Estão denominando coisa que não é pecado de pecado, sabe? Sim, com Tudo é certeza. pecado agora. Não, todo mundo sabe tudo. hoje, né? Pesado. Tá complicado. Né? A gente abre as redes sociais, todo mundo tem uma opinião, e aí cita o grego, o hebraico, quando você vai ver, não tem nada a ver, o cara tá citando espanhol, na verdade, né? Não tem nada a ver a coisa que o cara tá falando. Isso aí. Então, eu diria uma coisa importante, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, não se resolve questões espirituais emocionalmente. Não vá para psicólogo, não vai resolver. Psicólogo não vai resolver. Né? Já aconteceu no meu consultório, de chegarem as pessoas lá e começarem a falar sobre os sintomas. Eu falo, isso aí é diabo. E aí eu falo, posso fazer uma oração por você? Que ninguém saiba disso agora? E a pessoa fala assim, por favor, ore por mim. E orar, a pessoa cai endemoniada. E aí orar por ela, fica bem. Saiu de lá, uma nova pessoa. O problema é que eu perdi o paciente, né? Era mais realmente espiritual do que psicológico. Totalmente, totalmente. Já aconteceu de uma pessoa estar fazendo como é que se chama? Um inventário e a pessoa tinha se suicidado. Explica o que é inventário, porque o advogado vai achar que é Opa, inventário de imóvel. É o inventário, explica o que é isso. Por favor, me ajuda aí. O inventário da pessoa, né? Isso, que Inventário tinha moral. morrido. Exatamente. Não, na questão jurídica mesmo. Na questão jurídica. é. Porque os psicólogos têm um Sim, termo de inventário. tem, Porque minha esposa é psicóloga, ela fala Perfeito. o inventário da pessoa. Não, nesse sentido, ela inventário de imóvel. ela era advogada. Não queria falar, mas agora já falei. Ela era advogada, né? E ela estava fazendo... Eu não trabalho com nomes. Não, lá vem. Então ela estava fazendo lá e o que aconteceu? A experiência que ela conta pra gente, que ela lembra. Ela estava no escritório dela e de repente ela viu sair do computador dela algo e entrou nela. Aí ela não lembra mais nada. Quando eu fui atender essa mulher, porque levaram para ela assim, numa situação difícil, eu percebi que era totalmente espiritual. Né? E a gente teve que orar por ela para que ela ficasse bem. Não tinha como tratar emocionalmente, né? Tratar com remédios não vai resolver, porque era uma questão espiritual. Então, acho que a gente pode diferenciar a partir daí. As questões espirituais a gente resolve espiritualmente. Agora, as questões de físico, de alma, não é? A gente vai ter que trabalhar a questão emocional. Lembrando que a Bíblia ela é poderosa e ela tem tudo aquilo que é necessário para que a coisa aconteça. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que olhar para a psicologia a partir da Bíblia e não o contrário. Se a gente olhar a partir da psicologia, a Bíblia vai estar errada. É o que a psicologia diz, é filosofia. Ela vai dizer, não, a Bíblia não tem nada a ver. É isso que vai acontecer. Agora, quando você olha a partir da Bíblia, você vai ver que a psicologia, eles estão tirando alguma coisa de algum lugar. É uma alguma ferramenta. fonte. É uma ferramenta útil. Exatamente. É uma ferramenta. E não o ser em si mesmo, a razão de tudo, a fonte. Não é isso. Ninguém pode dizer isso. Aí, justamente, tá a minha pergunta. Por favor. Quando a gente está doente fisicamente, a gente toma remédio. Perfeito. Quando a gente está doente no espírito, espiritualmente, a gente faz os exercícios espirituais. Perfeito. Bíblia, oração, Perfeito. jejua, busca a Deus. Comunhão. Né? Comunhão com os irmãos, adora a Deus, louvor. Mas e quando a gente está doente na alma? Qual o tratamento? Então, assim, cada situação é uma situação. A gente tem que lembrar disso, né? A gente não pode colocar. Quando eu falo sobre relações humanas, eu não falo sobre matemática. Então, assim, 2 e 2 não é 4. Na matemática, sim. Visão linear cartesiana. 2 e 2 são 4. Não muda, é assim, né? Quem são os matemáticos, aí os engenheiros já vão brigar comigo. Porque eles sempre dizem assim, meu consultório é assim, eles não conseguem entender. Não, 2 e 2 para mim sempre será 4. Não tem como mudar isso. Só que quando você fala sobre relações humanas, você não está falando 2 e 2 é 4. 2 e 2 pode ser 1. 2 e 2 pode ser 10. Pode ser 5. É mais complexo. É muito mais... É totalmente subjetivo. A gente tem que lembrar disso. Então não dá para falar isso é isso. Porque você pega situações iguais ou semelhantes, você fala, vou tratar assim. E não dá certo. Okay. Até mesmo medicamento, né? Os médicos, eles dizem... Às vezes eu dou um medicamento para uma pessoa e ao invés dela... sair da depressão, ela entra numa euforia ou ela piora a situação da depressão dela. E eu preciso mudar o remédio dela.
Então, assim, não é uma questão de matemática, é uma questão de relacionamento, subjetiva. Então, a gente precisa lembrar disso. E, a partir disso, a gente vai tratar as pessoas. E não dá para tratar todo mundo igual. Então, tipo assim, eu tomei esse remédio, então todo mundo pode tomar. Não, 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 Não não. é exato. O ser humano Exatamente, não é claro. exato. 2 e 2 não é 4 no ser humano. Sim, Porque o ser humano não é exato. exatamente. Cada pessoa de um jeito, né? Exato. Não somos Ah. exatos. A gente é realmente cada um de um jeito. Eu vivi burnout também e comigo foi exatamente isso que o pastor falou. O remédio, ele não agregou valor, ele me trouxe ainda mais ansiedade, ele contribuiu ainda mais com o problema do que trazendo, de fato, solução. E uma medida foi literalmente espiritual, a igreja orar. Sim. A igreja orar. Então, E eu diria que em todo o processo, seja emocional, ou seja espiritual, ou até mesmo físico, a oração sempre tem que estar presente, né? Sempre presente. Agora, eu perguntei para os médicos o seguinte: vocês curam? E eles disseram, não, nós não curamos. Eu falei, então os remédios curam. Eu falei, não, os remédios não curam. Então eu falei, então quem cura? Eu falei, quem cura é Deus. Usando os remédios. E os médicos, Pode. e os psicólogos. Pode usar, vamos colocar, porque você sempre vai ver eu falar pode usar. e nunca é. A questão da psicologia sempre vai trabalhar assim, nunca vai dizer é isso, vai dizer Pode ter sido. Exatamente, porque não é exato, é o que você acabou de dizer. Agora, o pastor Everson falou de burnout. O que é o burnout? A palavra burnout significa queima. Então, quando a gente pensa em burnout, a gente pensa em alguns sintomas que a pessoa começa a ter. Então, nesses sintomas, ela começa a perder, ela despersonaliza, ela começa a achar, é um esgotamento a mais um pouquinho. Então, ela está bem na vida toda, mas falou, vamos supor, da igreja, ela não consegue vir à igreja. Falou do trabalho, ela não consegue passar na porta. Trava. Totalmente. Pode suar frio, pode até desmaiar, pode ficar mal, não conseguir. Então, esses pastores que eu estou tratando não conseguem pregar. Pô, o pastor não vai pregar, é complicado. Eles são pastores de igreja. Então, como é que ele faz? Ele fala, rapaz, falou de ir para a igreja, eu até vou, mas começou o culto, eu começo a suar. Eu não consigo subir mais para pregar. Bom, eu estou achando que eu não vou poder pregar mais. Olha, despersonalização. Então, essas são algumas características que a gente começa, sintomas vão acontecendo. Agora, isso está muito relacionado àquilo que nós começamos a falar aqui antes do programa, que é a questão do estresse, um estresse exagerado, né? Um excesso de presente. Então, a pessoa não tem um bom hábito alimentar, não tem um bom hábito de atividades físicas, né? Uma qualidade saudável de vida. Então, isso pode gerar problemas. Zero atividade física. Então, Zero hábito alimentar. A gente contribui para isso. Totalmente, totalmente, né? A gente percebe que existem alguns hormônios, né, alguns neurotransmissores que são naturais no nosso corpo. E a gente pode produzir isso, como um abraço, como fazer coisas que nos dão prazer, não é? Como trazer palavras. Isso tudo gera uma química no nosso, libera algo do prazer, como a serotonina. Então, muitas pessoas têm depressão por causa de falta de serotonina, aí tem que tomar serotonina. Né? Aí ocitocina. Aí a gente vê pessoas que poderiam ter uma vida melhor e acabam fazendo o quê? Melhor tomar um remédio. E a gente tem uma indústria de remédio aí, vamos preso hoje? Não vamos, né? Temos uma indústria de remédio aí que fala, pô, é melhor tomar remédio. Sim. Porque o que deveria ser feito, na minha opinião? E a Bíblia mostra isso, se você motiva a pessoa a produzir aquilo que ela não produzia, ela não vai precisar do remédio. Mas o que é mais fácil? Fazer ela mudar de estilo de vida ou ela tomar um remédio? É mais fácil ela tomar um remédio. Ela toma um remédio, pronto. Só que faz o quê? Ela fica dependente do remédio. Por que ela fica dependente do remédio? Porque exatamente ela não mais produz aquilo. E aí isso vai prejudicando demais a vida dela. Aí a gente olha para a Bíblia e a gente vê saídas pela palavra de Deus assim poderosas, tremendas. Não é? A gente pensa, né? Isaías 26:3, que diz, tu conservarás em perfeita paz. Propósito é firme, porque ele confia em ti. Aí confiar no Senhor, ele é uma rocha eterna. Então a gente percebe ali, a palavra que dá a ideia é que a paz de Deus ela é completa, ela não precisa de mais nada. Vamos acrescentar mais um pouquinho de paz aqui. Sim. Aí você olha no Novo Testamento, Jesus diz, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Depois ele diz assim, a paz de Deus guardará, isso é tremendo, guardará somente o teu coração. Como é que paz é essa que guarda o coração? Dentro do tema ainda, por favor. De alma e espírito, né, corpo, a parte física e visível que a gente enxerga, sim. Essa parte alma é invisível. Então, nesse mesmo texto ali, parece que tem uma dupla dependência, né? Sim. É Deus que conserva em perfeita paz. Sim. Então não vai ter crise, né? Deus vai conservar em perfeita paz.
quem? Aquele cujo propósito é firme. Parece que propósito é da pessoa. Só que no versículo tem o propósito é firme porque confia em ti, Perfeito. não em si. E depois eles confiai, né? Eles olha, já dá dica até, né? Confiai. Meu. É um mix de, ó, tem uma parte minha, então Sim. meu propósito é firme. Eu tenho também, meu propósito é firme. Mas não é um propósito firme em mim, né? É no Senhor. É no Senhor. Perfeito, Né? claro, Que é o claro. remédio de verdade. Deus Ó, é esse remédio. Eu posso... Agora é interessante Por esse favor. negócio do remédio, né? Porque as pessoas ignorantes, eu digo no sentido, o significado literal da palavra, falta de conhecimento, Sim, sim. acha que o psicólogo, o psiquiatra, essas pessoas vão empurrar remédio pro resto da vida para essas pessoas. E o irmão tá falando totalmente diferente. Sim, com É um certeza. tratamento com tempo, início, Sim. meio e fim. Claro, tem que ser assim. Agora a pessoa precisa É? mudar o estilo de vida. Se ele toma remédio ou não toma remédio, ele vai ter que mudar o estilo de vida. Então, ele está comendo coisa que não deve comer, ele está fazendo coisa que não deve fazer. Aí tem uma frase que eu digo lá no consultório sempre, né? Eu tenho que parar de gostar daquilo que eu gosto e me faz mal. Eu tenho que começar a gostar daquilo que eu não gosto, mas me faz bem. Me faz bem. E é difícil isso. Bastante. Agora, essa questão, né, que você estava falando, da posição da pessoa e da posição de Deus. Deus sempre faz a posição dele. Eu estou lembrando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Aí ele repete, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei. Não é Não Deus me que... deixarei dominar. não é Deus, sou eu que me controlo. Exatamente. Ou Então o que seja, acontece? Nada vai mudar se eu não mudo. Exatamente. Às vezes eu quero que as coisas Exatamente. mudem, mas eu não estou disposto a mudar. Se o médico, o psiquiatra, ele não vai, o único que pode dar remédio é o psiquiatra, é o médico. Não é? Ele vai te dar remédio, mas ele vai falar, cara, você precisa se ajudar. Não adianta, só o remédio não vai resolver. Você precisa mudar de estilo de vida. Vamos supor, uma pessoa depressiva, ela tem que sair do ambiente que ela está, ela precisa fazer coisas que lhe dão prazer. E ela não quer isso. Ela não quer ver ninguém, Não ela quer. não quer falar com ninguém, ela não quer comer direito, ela não dorme direito, às vezes dorme de tarde, à noite ela não consegue dormir. E aí dorme pouquinho e aí começa a gerar mais problemas ainda e ela vai, né? Eu digo sempre assim, o problema não é quando a pessoa entra na depressão, o problema é quando ela sai, porque quando ela começa, na verdade, sair, ela tem força para se matar. E aí começa a acontecer o suicídio. Porque quando ela entra na depressão, ela não vai ter força para se matar. Uma depressão profunda que eu estou falando, né? Não depressão assim, estou com dor de cabeça, estou com depressão. Não, nada disso. Isso não é depressão, isso é outra coisa. Então, quando a pessoa entra em depressão profunda, ela não tem força para se matar, mas quando ela começa a melhorar um pouquinho mais, ela começa a adquirir força. E aí ela vai atentar a depressão. Usa errado a força que adquiriu. Perfeito. Pastor Luiz, Sim, senhor. você falou de burnout, Sim. mas e o borderline? É outro tipo de aí já é transtorno? um transtorno de personalidade, não é? Fala um pouquinho sobre transtorno isso. de personalidade borderline. O que acontece? Há uma diferença, né? A gente estava até comentando sobre a questão a gente brinca, né? A gente pode falar assim, existem os neuróticos, não é? Existem os psicóticos e existem os normóticos, né? A gente pode falar assim, ninguém é normal. Na verdade, ninguém é normal. De perto ninguém é normal. Ninguém é normal, na verdade. Então, a gente acredita assim, que existe uma questão de onde você consegue trabalhar bem essa proposta de questão mental, de organização mental. Vamos colocar assim, eu estou vendo aquilo ali e eu estou consciente daquilo. Às vezes não consigo, mas eu estou aqui, beleza, está consciente. O psicótico ele não é assim. O psicótico ele olha a situação e ele fantasia. Os pensamentos dele são fantasiosos, né? E aí ele pode pensar coisas que não existem, ele pode ver coisas que não existem. Então, a esquizofrenia é uma delas, né? O transtorno de personalidade, a pessoa vai mudar demais. E a palavra borderline é limítrofe. Então, a pessoa ela vai viver sempre no limite das personalidades. E ela pode ter até 2 personalidades a partir daí, ou até mais, dependendo da situação e da pessoa. Não é? É por isso que eu digo, né? Não dá para estabelecer, é isso aqui e vai ser assim, não. Cada pessoa tem que ser avaliada de uma forma, tem que se buscar um médico que possa medicar essa pessoa, né? Ela vai estar em surto, ela não está em surto, como é que ela está? Está numa questão catatônica, não está numa questão catatônica. Então, assim, não é uma coisa assim simples, não é uma coisa que você vai no barbeiro e o barbeiro fala, eu acho que isso aí é tal coisa. Não funciona assim. Precisa de um processo, não é? De entender. Eu digo sempre assim, os médicos também dizem isso, né? Você precisa de 3 sintomas recorrentes de um mesmo, direcionado para o mesmo diagnóstico. Pelo menos 3. Sim, para não cair no primeiro. Exatamente, porque tem um sintoma para uma pessoa assim. Não é assim. Você precisa de 3 sintomas, né, que são recorrentes durante um período, não é, para poder fechar um diagnóstico. Então, você chega no médico, você está sentindo isso uma semana, ele não vai dizer que você tem isso, tem aquilo. Na teologia, sim, né? A gente não pode pegar um episódio e criar uma doutrina teológica em cima de um evento raro, né?
Rapax legomena, apareceu uma vez na Bíblia aquela palavra, Pronto. cria-se uma doutrina em cima daquele daquilo. episódio, né? Exatamente. É, Eu acho que é o essa mesmo é princípio. É o mesmo princípio, sem né? dúvida, sem Não dúvida. dá para pegar Agora, a de gente começo. precisa usar a Bíblia, né? Você vê a característica, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar. E você que vai fazer, não é Deus que vai fazer por você, né? Você tem que tomar uma O atitude. pronome ali é pessoal, né? Exatamente. Responsabilidade humana, né? É claro. Transformar isso em que a gente voz. Exatamente. Então, em todo o processo, seja ela de alma ou físico, a pessoa precisa se ajudar, porque o remédio não vai resolver todos os problemas. Mas isso é tão difícil, porque você pega uma pessoa, eu digo para a pessoa que já está numa situação Claro, claro. da alma desse jeito, ela chega carregada no seu consultório. Sim. Carregada assim, mal. Mal. Ela não consegue ter nenhuma iniciativa, né? Autogerada. Então vai ter que trabalhar isso na pessoa. Sim, assim, claro que depende de pessoa para pessoa, né? Mas, assim, você tem que olhar 3 coisas que seriam importantes. Primeiro seria a história de vida da pessoa. Né? Uhum. Como é que é essa história de vida? Segunda coisa que você precisa olhar são os valores que ela tem, as crenças dela. Aquilo que ela criou como conteúdo, como valor. Terceiro, o ambiente que ela cresceu. Que ambiente foi que ela cresceu, que ela se desenvolveu? Porque isso vai formar essa pessoa. E aquilo que ela acredita, não vai se manifestar. Agora eu não posso chegar e falar assim, minha filha, é como se fosse um gordinho, vai dar um exemplo. O gordinho, você chega o gordinho e fala, cara, você tem que emagrecer. Quantas vezes já ouviu isso? Fica a dica. Luiz. Já ouviu milhares de vezes. Por que ele não emagrece? olhando para mim. Então não adianta você chegar lá e dar uma receita de bolo para a pessoa. Olha, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Vai para casa, semana que vem você volta. Na verdade, não funciona assim. Não é? Aquilo que é muito bom para um, para o outro, talvez não funcione. É aquela ideia que nós já falamos aqui no começo, que as pessoas são diferentes. Mas aí entra essa proposta, né, que eu acho tremenda. Como a palavra de Deus ela é poderosa, porque apesar das nossas diferenças, ela tem aquilo que a gente realmente necessita. Para todos, né? Sim. Eu tava pensando naquela ideia do chamado de Jesus, quando ele disse, vinde a mim. E ele disse, tomai meu jugo. Né? E o jugo, você tem que ter um jugo adaptado para cada animal. Não dá para fazer... Agora Jesus está dizendo, meu jugo é suave e leve. E aí eu entendo que esse jugo suave e leve, Deus está falando assim, ó, Jesus está falando, ó, eu tenho aquilo que você precisa. Apesar de que você é todo enrolado, mas eu tenho aquilo que você precisa pegar aquilo que eu tenho para você, Legal. porque é na medida que você tem. Não é Muito legal bom. isso? Por isso, talvez ele fala também que não devemos andar num jugo desigual. Sim, perfeito. Até relacionamentos, inclusive, né? Claro. Que vão Perfeito. problematizar a nossa alma mesmo, né? Exatamente. Agora, a gente tem que lembrar que hoje em dia tem uma visão assim que todo mundo é bipolar. Né? Todo mundo tem transtorno afetivo bipolar. Peraí. Existem pelo menos 5 tipos de transtorno afetivo bipolar. Lembrando que a gente tem que ter pelo menos 3 sintomas recorrentes durante um período para fechar um diagnóstico. Né? Então, quando a gente fala sobre um transtorno bipolar, a gente tem que entender que primeiro é um transtorno do humor. E outra coisa, a gente precisa entender que esse transtorno, ele é uma baixa que vai para a depressão e a euforia. Então, ele vai oscilar entre a euforia e a depressão no mesmo dia. Então, pode acontecer de manhã ele está de um jeito, à tarde ele está de outro. Aí algumas pessoas já pensaram na esposa, aí, de repente. Eu espero que não, né? Tá mais nas mulheres. A incidência de Amor, eu não depressão pensei nisso. é maior nas mulheres, né? Vamos defender as mulheres aqui também, lógico. Mas a gente percebe que essa pessoa ela vai oscilar no seu humor. Então, ela pode estar bem no momento e mal no outro momento. Ela pode passar uma manhã bem e uma tarde mal. Então, a gente começa a perceber que a pessoa precisa ter isso recorrente para que possa fechar um diagnóstico e dizer é ou não é. Agora, a pessoa pode tomar remédio e no transtorno bipolar ela pode entrar num surto. E ela pode entrar até, dependendo da situação, num surto psicótico, onde ela vai ver coisa que não existe, onde ela pode sair para achar que é um pássaro, como aconteceu lá em Santos. A mulher pensou que podia voar e ela foi. Pulou do 8º andar e se matou num estado eufórico. Cara, e todos esses temas são tão tabu dentro da igreja. Perfeito. Agora, uma pergunta pessoal Sim. para você, pastor. Eu não sou do bipolar, não. Não. Como conciliar o púlpito e o divã? Eu acho que é um desafio. É um desafio. Eu tenho que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Principalmente falando de um profissional. Ok. Então, vamos pensar. Um pastor, ele vai usar a palavra de Deus, ele vai trabalhar dentro da proposta do aconselhamento bíblico, ele tem um limite também. Acho que todo pastor tem que ter um limite, né? Um teto. Agora, o profissional, ele não vai poder entrar nessa questão espiritual. Mesmo porque até o conselho que ele está debaixo, ele não vai aceitar.
Sim. Então ele não pode fazer um exorcismo no consultório, porque isso vai dar problema. Se alguém chega lá que vamos supor, homossexual, ele não pode trazer a cura gay. Ele não pode fazer isso. Como profissional, ele não vai poder fazer isso. Então, acho que existe aí uma tensão grande, né, para você poder conciliar. Você tem que entender, aqui eu sou uma coisa, aqui eu sou uma outra coisa, eu reajo de uma maneira diferente. Agora, eu preciso ver o que não choca com os meus valores, com os meus princípios. Porque aí eu não vou aceitar. Não é? Então, eu tenho que ver até onde eu posso ir, que os meus princípios permitem. E aí eu preciso estabelecer o que tem mais autoridade. Vamos colocar assim. Sim. Aí eu vou falar por mim, o que tem mais autoridade é a Bíblia. Então, se tiver que fazer qualquer coisa contrária à Bíblia, eu não vou fazer. Então, eu prefiro que você procure um outro profissional, não é? Então, as pessoas que me procuram já sabem que eu sou cristão. E já aconteceu isso? Já aconteceu. Já aconteceu diversas situações, não é? Até pessoas procurando realmente, olha, eu sou homossexual e eu quero me libertar disso. Então, eu estou ali para poder ajudá-lo, não é? Só que ele sabe que eu sou um cristão. E ao contrário, também já aconteceu. Uma pessoa que é homossexual e foi lá querendo se tratar, mas não queria mudar a posição dele. Né? Agora, uma coisa interessante, pastor, como psicólogo, o pastor Luiz falou, no divã, tem muita gente, eu por ser marido de psicóloga, então a gente conversa muito, eu acabo aprendendo alguma coisa ela tem, acho que 20 anos de experiência clínica. Puxa, que legal. E ela fala que muita gente acha que o psicólogo vai decidir por ela, e não. O psicólogo só abre o leque dos caminhos que ela tem para escolher, certo? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou ser um robô, ela vai mandar o que eu tenho que fazer, e não é. Nada disso. Esclarece isso para o nosso público. Os meus pacientes, eu trabalho bastante com família. E as pessoas acham o seguinte, quando eu vou procurar um terapeuta de família, ele vai me separar. É isso aí. Não é? Ele vai me separar. Na verdade, não é isso, nada disso. A pessoa, a gente vai fortalecer a pessoa para que ela tome as decisões que ela quer. Então, é ela que toma as decisões. Claro, sempre. Não é você. Senão, você vai dar uma receita de bolo que eu estava falando. Você não vai dar receita de bolo, que é da pessoa de um jeito. Então, é importante que você estabeleça. Outra coisa importantíssima, psicólogo não é amigo. Muitas vezes a terapia vira uma amizade. Peraí, amizade, então para a terapia, porque se é amizade não é terapia. Então, você entender que você está ali para poder ouvir algumas coisas que você não ouviria em outro lugar. Isso, na verdade, acho que é mais um preconceito cristão mesmo, né? Sim. Em relação à psicologia, porque pensando nos dois profissionais, o pastor e o psicólogo, quando você está realmente diante de um psicólogo, você não está diante de uma autoridade espiritual da tua vida. Claro. Então, ele tem muito menos chance de te mandar e te coordenar do que o seu pastor. Porque a ferramenta do seu pastor, ela realmente determina. Ela dá ordem, ela é uma ferramenta. A Bíblia é uma ferramenta de ordem. Então, se o pastor é bíblico, ele vai trabalhar com essa ferramenta, é muito mais possível e provável que o pastor, diante do pastor que você vai estar diante de uma ordem, que nem é do pastor, é do Deus que ele crê e da ferramenta que a ovelha vai lá no gabinete pastoral se submeter a essa palavra. Muito bom. E diante de um terapeuta profissional, ele não é uma autoridade espiritual na vida da pessoa para determinar o que ela tem que parar ou não. Então, eu acho que é muito mais flexível até um divã do que um gabinete pastoral. Agora, é claro, talvez gere também um conforto para aqueles que não querem confronto. Então, em alguma medida, sim. Aí talvez eu vou encontrar muito mais neutralidade no psicólogo do que no meu pastor. Claro. Porque assim, existe uma visão, né, do secularismo e filosófico que é o seguinte, a verdade ela é construída. Então, eu vou construir a verdade que você achar melhor. Nós vamos construir juntos essa verdade. Não importa se essa verdade é bíblica ou não é bíblica. Exato. Ele está dizendo, não existe verdade bíblica. Quando eu falo que eu posso construir a minha verdade, eu estou dizendo, não existe verdade absoluta. Sim. Aí já começam a ter problemas nisso. É isso aí. Não é? Porque eu acredito numa verdade absoluta. E aí eu vou seguir a partir da verdade absoluta que eu acredito. Agora a pessoa vai dizer, não, eu vou querer construir a verdade que eu quiser. Então, eu não posso atender você. Você vai ter que procurar uma outra pessoa, porque existe uma visão que eu tenho, e a partir dessa visão, eu vou estabelecer o meu aconselhamento, a minha terapia, ou como eu vou tratar a situação. Claro que existe a parte profissional, como eu disse, né? Mas essa questão de valores, de crença, não se abre mão. Sim. Algumas pessoas dizem, não, eu não sou aqui, não sou nada. Eu não sou homem, eu não sou mulher dentro do setting terapêutico. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou nada. Ok, eu sou neutro nesse sentido. Ok, sim. tudo bem. Mas você tem princípios. Querendo ou não, esses princípios
vão te influenciar. Exatamente. Não é? Essas crenças que você tem, como você foi formado. Você não pode abrir mão. E outra coisa, há uma ressonância. Quando você fala com uma pessoa, a pessoa está conversando lá, tem coisa que ela está passando que você também está passando. Você é um ser humano. E aquilo ressoa dentro de você. E se você não tomar cuidado, você vai querer dar a ela a ideia, a sua ideia. Isso não é terapia. Isso é outra coisa. É a mesma coisa com aconselhamento pastoral. Né? Eu vou dar a minha experiência. Eu não vou dar a minha experiência, eu vou dar a palavra de Deus. Sempre a verdade de Deus. Eu não vou te falar, não, faça isso, porque isso aqui aconteceu comigo, porque isso é bom e vai dar certo com você. Na verdade, não é isso. Porque se não der certo, vai falar com o pastor. Pastor, o senhor falou lá, não deu certo, não. O senhor mandou eu me separar, e agora? Como é que eu fico? É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, tanto no aconselhamento pastoral, como na questão terapêutica. E a pessoa que está recebendo essa palavra tem que tomar cuidado, porque ela é fragilizada. Querendo ou não, ela chega fragilizada. Já chega. E ela acha que você é a solução, é aquela tábua de salvação, que você vai resolver todos os problemas dela. Recebe a tua palavra como lei. Exatamente. Então, por você é um profissional, então, eu tenho uma varinha de condão lá, eu tenho mesmo uma varinha de condão lá no consultório para mostrar para o pessoal. Só que eu bato na cabeça das pessoas, mas não funciona. Né? Pelo menos não funciona. Você está quebrado a varinha. É didático. Porque tem gente que acha que assim, chega lá, resolveu. E não funciona assim. Então é importante, pastor, para os nossos irmãos aí, para todos que vão receber essa palavra, nessa conversa, sempre procurar um profissional. Então a gente já está desconstruindo algumas coisas aí que são, né, a importância de um acompanhamento, se necessário. Mas procurar um profissional, você que é cristão, que tem princípios extraídos da palavra de Deus, certo? E, meu irmão, o que eu encontro de casais que vieram de outros profissionais, dizendo que tinham que ter uma experiência fora do casamento, mas nem dois. Mas vários. A palavra de Deus. Totalmente. A pessoa vai falando, você tem que ter uma experiência fora do teu casamento para que você, então, possa pimentar o teu casamento, resolver o teu problema com um outro problema. Velho. Eu não confio nisso. Tem gente que acha que é normal isso. Para mim, não é. E eu não vou incentivar isso de maneira alguma. Ah, não, chegou aqui, de primeira briga, separa. Separa, separar. Eu também não vou orientar isso. E sempre na separação eu vou dizer, a decisão é sua. Eu não vou tomar decisão por você, a decisão é sua. Você que sabe quem vai viver com ele, você não sou eu. Não é? Então, eu acho que a gente tem que estabelecer essas linhas, esses limites dentro do aconselhamento, dentro da terapia. E você, como cristão, não vai abrir mão dos teus valores por causa que um psicólogo falou, ou qualquer pessoa falou. Você tem que ter esses valores e valores firmados na palavra. Sim. Você mencionou, pastor Luiz, que achei legal, né? A depressão, o estresse e a ansiedade. Eles eram um excesso de passado, presente e futuro. Explica um pouquinho para nós como que é essa... A gente diz que a depressão é excesso de passado. Não é? Você que está nos ouvindo aí, depressão é excesso de passado. Não é? A ansiedade é excesso de futuro. Então a pessoa começa a falar coisas que ainda nem aconteceu. Ela vai achar, amanhã vai acontecer isso, porque aquilo, porque... Então ela fica ansiosa por uma coisa que não existe, na verdade. Já tem de várias pessoas com um surto até, né? Com uma crise de ansiedade e achando que vai morrer. Vai morrer e não morre. Né? Aí tinha uma paciente que ela já estava comigo há pelo menos uns 6 meses e ela vinha dizendo que ia morrer. Eu perguntava para ela assim, quantas vezes tu já morreu? Aí ela começou a pensar, ela percebeu que ela não tinha morrido, né? Mas se ela pensa na reencarnação... Aí pega. Aí já pega. Mas a pessoa, ela começa a acreditar naquilo e viver a partir daquilo. E isso acaba gerando uns problemas graves. Isso pode ter um fundo fisiológico? Pode ter um fundo. Existe um transtorno de ansiedade generalizada. Então, a gente está falando de uma coisa que é uma doença. Vamos colocar assim. E a pessoa, às vezes, não consegue trabalhar bem isso, não é? E isso vai gerar dores no corpo. Não é? Isso pode gerar também um nervosismo, não é? A pessoa, uma irritabilidade tão grande que a pessoa vive irritada. Não é? Então, são características. É o excesso do hoje aí. Aí o excesso do hoje seria o estresse. É o estresse. O estresse que aí a pessoa começa a viver aquela situação, não aguenta, vive cansada, a gente diz, não desiste, descansa. E tem gente que banaliza o estresse e não tratar, né? Exatamente. E muitas vezes. E às vezes assim, né, a pessoa começa a melhorar e desaparece. Tanto na igreja acontece isso, como no consultório acontece isso. Ela melhora um pouquinho, pronto, agora já estou bem. Não, já estou ótimo, já estou bem, não preciso de ajuda e tal.
Só que não existe mágica, né? Eu sempre digo lá, eu não sou Jesus, até gostaria de ser o próprio Jesus, chega lá, tocou, acabou. Não funciona assim. Tudo precisa de um processo. E às vezes vai acontecer bem, às vezes a pessoa não engaja, ou a pessoa quer fazer do jeito dela. E agora, você vai fazer o quê? E, pastor, assim, duas coisas aí. Se a gente pensa que a depressão é um excesso do passado, se a gente pensa que entende que o estresse é um excesso do hoje mesmo, Sim. e a ansiedade é esse excesso do amanhã. Sim. Na vida cristã, espiritual e ministerial, as três coisas são importantes, né? O passado, o hoje e o amanhã. Perfeito. Elas são importantes. Perfeito. Mas elas também podem adoecer a gente. Mesmo sendo saudáveis, pode virar uma doença. Porque, sei lá, uma espiritualidade depressiva. É aquela pessoa que tudo era o passado, minha igreja que foi. E adoece. Aquele crente que a igreja dele evoluiu, mas ele tá um saudosista, né? Ah, não canta mais aquela música da minha infância, sabe essas coisas, né? Mudou a cadeira que eu sentava e o batistério que eu me batizei, né? E também o estresse do hoje, como eu hoje mesmo, né? Vamos terminar a sala, vou confeccionar a apostila, eu tenho um atendimento daqui a pouco, depois do podcast, então esse estresse gera, né? Sim. E o do amanhã também, né? Onde queremos chegar como igreja? Será que o podcast vai dar certo? O que a gente vai fazer? E em que não para de medida isso pensar. alcança Não dorme, jovem? Não dorme, já né? não dorme, porque fica pensando, não dorme. Isso vai gerar outros problemas. Gera, né? Nossa, muitos. Porque a gente pensa que pelo fato de ser igreja não gera, né? É espiritual, é Não, às vezes ministério. gera mais, né? Ou gera mais, né? Exatamente. E a pessoa que tem um problema desse, ela precisa tratar. Senão, não resolve. Não é aquele negócio, você vai resolvendo. Eu pego muitos casais que são assim. Eles não resolvem o problema e vão vivendo. Vão vivendo, daqui a pouco vai explodir e aí não tem mais jeito de resolver, porque já tá quebrado. Né? A pessoa chega no consultório, às vezes, já está tudo destruído. E ele quer que eu resolva. Você já destruiu tudo, acabou com tudo. E aí quer que eu resolva? Não. Você tem que estar disposto a tomar uma decisão diferente. Né? Deus não abençoa desculpa, Deus abençoa atitude. Então você precisa tomar uma atitude diferente. E aí começa aí um processo. Porque se não houver essa predisposição, não adianta tratar, não vai resolver nada. Agora, o que ele falou é interessante, o pastor Everson, que fala sobre excesso, né? Sim. Não tem que ter excesso, mas tem que ter, né? O passado tem história, o presente e o futuro. Acho que é como Assim você como- dá valor para isso. Que valor você dá para isso? Assim como os sentimentos. Eu acho que tem que ser tudo equilibrado, pastor. Fala um pouco sobre isso. Sem dúvida. Medo. O medo foi dado para ele ser sentido em determinados momentos de Claro, proteção. Claro. Esses sentimentos, eles são... Eu Discorra um acho que pouco tem que sobre ser isso. equilibrado, né? Aquela linha que a gente está falando, né? Tem que ter equilíbrio. Quando você entra num estado de medo e não consegue controlar mais, peraí, alguma coisa está errada, não está normal. Você já não. Isso começa a trazer como que uma dificuldade de vida para você, né? Você não consegue ver, você começa a sofrer por causa daquele medo. Peraí, tá alguma coisa errada. É aquele desenho, né, divertidamente, né, que Boa, eles boa. não equilibravam os sentimentos. Exatamente. É bem dentro dessa proposta, né? Então, muitas pessoas acabam não conseguindo fazer isso e aí pendem para um lado. E aí isso tem uma história também atrás. Ela precisa falar sobre essa história. Às vezes ela não sabe o que está acontecendo. Normalmente ela não sabe. Precisa trabalhar isso em terapia para que a coisa possa mudar. Ela precisa falar para que as coisas possam começar a acontecer. Agora, ela quer falar? Às vezes não. Normalmente ela não quer falar. Às vezes dependendo do estado dela, ela não quer falar. Não quer falar Porque eu com já ninguém. percebi isso em atendimento, que você Sim. fica 1 hora com a pessoa ali e ela falou de tudo, menos do problema dela. É isso mesmo. E, de fato, perceber, não quer falar. Talvez a pessoa não quer falar. Ou ela não consegue. Ou não consegue, Pode né? acontecer isso também. Pode ser? Às vezes a pessoa tem uma tensão tão grande que ela não consegue. Ela até gostaria, mas ela não consegue falar. Então é muito importante que as perguntas sejam perguntas diretivas, né? Então, peraí, o que você veio fazer aqui realmente? O que você quer? São perguntas que precisam acontecer para a pessoa falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Ela vai demonstrar isso através do processo que ela entrou nessa realidade de tratamento. E lembrando que é um processo que não é uma coisa instantânea. Porque algumas pessoas chegam lá no consultório e dizem assim, 1 mês tá bom? É. 1 mês. Você viveu quanto tempo? Eu tenho 40 anos. Você viveu 40 anos e agora você quer que em 1 mês eu resolva todos os teus problemas? É bom. Não é assim. É preciso um processo e precisa de disposição a partir disso também. Então, acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa realidade. Agora, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, a Bíblia fala lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tanto Salomão como os autores, eles tinham ideia de que o coração não é o coração, mas é o centro das decisões, o centro das emoções. Né?
Então, a Bíblia está dizendo, escondi a tua palavra no meu coração. Então, peraí, se eu não escondo a palavra de Deus no coração, eu estou escondendo outra coisa. Qualquer outra coisa. Então eu vou adoecer. Porque eu estou escondendo aquilo que Deus não mandou esconder. Aí eu viro um caminhão de lixo. Eu brinco. Para que serve o caminhão de lixo? Pegar o lixo dos outros. Então começa a pegar um monte de lixo e começa a trazer para o teu coração. Começa a trazer esse lixo para o teu coração. Você vai adoecer? Claro que vai adoecer. Que ele está vazio, né? E Jesus ele fala, a casa vazia, o demônio vem morar, né? Então, Ele vem morar e ainda traz mais 7, né? Eu ouvi Então- até uma história que houve uma greve de lixeiros lá nos Estados Unidos, né, em Nova York, e era proibido colocar o lixo para fora dos apartamentos, fora de casa. Então, eles tinham que armazenar dentro até que se resolva a questão da greve. E uma pessoa teve a ideia de colocar dentro de uma caixa e forrar, colocar uma embalagem para presente, com Um laço. com lacinho, Aham. tudo, né? E ele juntava aquelas caixas e deixava na esquina. E ele dava alguns passos, ia até a metade do quarteirão. Quando ele olhava para trás, alguém já tinha pegado e levado, né? Então, pensando que era um presente, era na verdade lixo. Então, se a gente apresentar para as pessoas, olha, toma esse lixo aqui, ninguém vai querer. Sim. Mas muitas vezes esse lixo é apresentado como, Bonito isso. como algo Ótimo, bonito, Muito bom. como um É presente, isso. como uma coisa legal. Um E o laço pessoal de fita. toma, leva para casa e depois... Luiz, eu acho que também há aquele sentimento de querer ajudar. Né? E pega o peso dos outros. Então tem gente que parece esse caminhão, ele pega o peso de um, pega o peso de outro, parece que ele vai querer resolver o problema do mundo. Né? Aí ele começa a reclamar. Ninguém me ajuda nessa família, porque ninguém me entende, mas ele está com o peso de todo mundo, ele tá explodido, né? Porque ele tomou esse peso, essa culpa, trouxe para ele toda essa sobrecarga, e por isso que ela está assim. Então ele precisa mudar essa característica para que ele possa viver uma vida diferente. E eu diria, esconde no teu coração a palavra de Deus, e não esse lixo que há dentro de você. Acho que precisa mudar essa característica, né? E uma outra coisa que eu gostaria muito de falar com vocês é a questão do temor do Senhor. Né? Eu tenho estudado muito, escrevi um livro agora sobre o temor do Senhor, não é? Emoções, equilíbrio e as emoções e sabedoria. Então, dentro dessa proposta, eu vou falar sobre a sabedoria na proposta de Salomão. O que para Salomão é sabedoria? E uma das coisas que eu percebo é que o temor do Senhor é muito forte. E a gente acha que temor do Senhor é só reverência, né? Respeito. Mas quando você começa a olhar para a Bíblia, temor do Senhor é muito mais do que isso. Então você vê o capítulo 2 de Provérbios, ele falando, se você buscar inteligência, se você buscar o entendimento, né? Se você buscar a sabedoria, então você vai entender o temor do Senhor e vai ter o conhecimento do Senhor, de Deus. Então olha só, você vai entender, tudo que você busca, você vai encontrar o temor do Senhor, você vai entender o temor do Senhor. Aí você vê, o temor do Senhor precisa de sabedoria. Aí você olha para o Salmo, você vê a característica do temor do Senhor relacionada a bênçãos de gerações, de felicidade. Diz assim, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele fala, a sua casa será próspera. Salmo 112, né? Os seus filhos serão poderosos na terra. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e guarda os seus mandamentos, anda nos seus caminhos. Né? Olha só, ele vai trabalhar, ele vai se abençoar a sua esposa, os seus filhos. E aí, olha, como é abençoado o homem que teme o Senhor. Então, essa palavra, temor do Senhor, eu acho que é uma palavra que está em baixa no meio cristão e que precisa ser recuperada. E realmente essa visão do temor do Senhor. Aí, muito curioso. É sabedoria, né? Sem dúvida. O temor do Senhor é isso. Claro, claro. O princípio da sabedoria. Aí eu estudando o Novo Testamento, eu comecei a ver lá aquele texto que diz assim, a piedade para tudo é proveitosa. Sim. E aí foi lá na palavra grega, é a mesma palavra para temor. Pio, verdadeiro. Aí eu falei, meu Deus, então quer dizer que temor é piedade? É. E aí ela diz, para tudo é proveitosa. Olha só, é fonte de lucro. Né? Aí ele falou, exercício físico. Esse é o teu versículo, não sei? Para pouco é proveitoso. Eu fico com a primeira parte. Mas então, Luiz, a gente pode dizer, então, de que a gente, a pessoa que teme a Deus, então não precisa ter medo de nada nesse mundo. A gente tem medo de um monte de coisa, fobia de muita coisa, mas não teme a Deus. Por isso que tem fobia, muitas fobias. Ok. Mas aquela pessoa que decide temer a Deus, não precisa ter medo de nada mais nesse mundo. Eu gosto de pensar, Luiz, assim, pastor,
O medo, ele produz tormento, diz a Bíblia. O temor produz adoração. O medo, ele gera uma insegurança muito grande, não é? E faz ver coisas que não existem. O temor faz você ver quem ele é, Deus. Não é? O temor de Deus faz ver quem você é. Quem você é, a sua identidade é a identidade de Deus, vamos colocar assim. Ok. Não é? Então eu faço uma diferença por causa das consequências que essas palavras produzem. Não é? E aí, a partir daí, a gente começa a ver qual é a diferença desse medo e desse temor, porque dá uma ideia de medo também, Sim. mas medo no sentido de respeito, não medo de me afastar. Né? É uma ideia diferente o temor do Senhor. Mas a gente percebe que quanto mais você busca a Bíblia, você vai ver que está sempre ali a palavra temor. Você vai em Provérbios, você vai nos Salmos, você sempre está vendo ali temor do Senhor, o temor do Senhor, a sabedoria, né? Ao temor, a saúde, ao temor do Senhor. Então está relacionado. Parece que essa palavra é muito poderosa, rapaz. É muito poderoso. Né? A gente limita essa palavra, né? E até para a saúde mental, da alma, esse temor é essencial. Quando a gente pensa de falar de sabedoria e temor, né? E palavra, esses três termos, sabedoria, temor e palavra, está muito intercambiável mesmo. No Salmo 119, 100, quando ele fala que ele é mais sábio do que os idosos, né? Ele fala assim, Salmo 119, 100, eu sou mais sábio do que os idosos quando eu guardo a tua palavra. Então parece que assim, sabedoria não tem a ver nem com idade. Eu estou olhando, é como que não é diminuir o idoso, a ideia ali não é dizer que o jovem, né, salmista era mais sábio do que o idoso por causa da sabedoria própria. Ele fala que ele é mais sábio do que os idosos quando guarda a palavra, por guardar a palavra. Ou seja, quem guarda a palavra vai ser mais sábio, independente da idade que tenha. Né? Porque a sabedoria, viver, né? sabedoria para viver, está na palavra. Claro. Na E palavra. é interessante porque assim, a gente pensa em piedade, voltando à palavra, que você é piedoso porque você ajuda as pessoas. Quando você vai estudar a palavra piedade, não é Não nada tem a disso. ver. Não tem a ver. Piedade é teu relacionamento com Deus. Você é um piedoso porque você se relaciona com Deus e não as suas atividades para com o outro. E a gente, às vezes, perde essa visão, Perde. né? E a gente começa a achar que a gente tem que ajudar só o outro. Mas peraí, você e Deus? Qual é a tua relação? Porque ainda no grego, do pio, Sim. é verdadeiro, que tem tudo a ver com temor. O que é temer ao Senhor? Como que eu consigo estar dentro de um parâmetro de que eu temo a Deus? É quando eu ando na verdade. Se você andar na verdade, você está temendo a Deus. Então, se a gente quisesse traduzir assim, como que se teme a Deus? Temor, né? Como que se teme a Deus? Andando na verdade. O que é verdade mesmo? Eu poderia aqui entrar um pouquinho mais nessa ideia aí, porque você vê, Deus, ele não opera num lugar onde não há temor e honra. Né? Então vamos estabelecer uma palavra que você usou, né? Primeiro vem a ordem, Deus organiza, depois vem um ambiente de temor e de honra, e aí vem a manifestação de Deus. Então, estou pensando no tabernáculo. Deus dá a orientação, vem a glória do Senhor. O templo, a mesma coisa. O cara não podia entrar no templo, meu. Já pensou um negócio desse tamanho? A glória de Deus naquele lugar. Então, a glória vem a partir de onde há uma ordem, uma organização. Deus não vai operar na bagunça. Então, Deus organiza, dá toda a orientação. Né? E aí o povo se quebra diante de Deus, pede a presença de Deus, o honra, não é? E aí vem a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Então, é interessante pensar nesse processo, que é onde Deus não vai operar numa casa, num casamento, na vida de uma família, né? E até na vida de uma pessoa que está tudo desorganizado, uma bagunça só, como é que ele nem vai saber. Eu me lembro de uma vez que eu fui visitar um rapaz, uma mulher, na verdade, que tinha botulismo, por causa de comer palmito, e ela relaxou todo o corpo dela. E eu fui até lá orar por ela, porque pediram. Quando eu entrei na sala, que ela estava na sala da UTI, rapaz, imagina todo tipo de pedra. Não, mas você não tem noção. E todo tipo de imagem, e quase que eu não conseguia entrar de tanta coisa que tinha lá dentro, né? E eu tinha que orar. E antes de orar, eu fui falar com o marido dela. Eu falei, querido, eu vou orar, mas se ela for curada, quem que você vai agradecer aqui? São tantos. Vai dar confusão, vai dar briga aqui. Não é? Então não adianta. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, aquele negócio tá uma bagunça só. Como é que Deus vai operar num lugar onde há uma bagunça, onde há idolatria? É complicado isso. E aí é doença emocional, porque quanto menos temor, menos palavra, né? E menos sabadoria, mais neurose, mais lixo, e mais doenças, mais banal, mais pânico, depressão. Vou dizer uma coisa, mesmo fazendo a obra de Deus. Sim, verdade. Porque às vezes você está exagerado. Fazendo doente.
Exatamente. E vai adoecer outras Se pessoas. escondendo no afazer. É isso mesmo. Como eu falei, da depressão espiritual, porque vive um passado da fé lá da igreja. Exatamente. É isso aí. Ou de uma igreja que ainda sonha lá na frente, né? Perfeito. Agora, pastor, Sim. como que, assim, para as considerações finais, que ele já está me chamando ali, como qual a sua orientação, né, conselho? O que podemos fazer como igreja para ajudar esses tipos de pessoas, né? Assim que deve ter algumas coisas que nós como igreja podemos fazer. O que essas pessoas doentes emocionalmente, com tudo isso que a gente conversou. Posso fazer um desconto lá no consultório. Fecha o pacote agora. Ligue para. Vamos lá, agora você estava aqui, agora chegou o momento. Meu irmão, eu acho que assim, primeiro precisa identificar que ela tem um problema. Quando você identifica que tem um problema, já é Metade do caminho. metade do caminho. Porque quando a pessoa fala assim, não, eu não tenho problema. Eu sou o super-homem. Não é? E o super-homem também eu acho que ele tem problema, porque ele usa a cueca Por cima da por calça. cima da calça. Deve ter algum problema. Tem. Então ninguém é normal. E tem medo da criptonita. Exatamente. Então, a gente começa a ver que nem ele é normal. Então, a gente identifica o problema. Veja se você tem um problema. Segunda coisa, que tipo de ajuda eu vou buscar? Peraí, que tipo de problema eu tenho para que ajuda eu vou buscar? Então, se eu tenho um problema no coração, eu vou buscar um cardiologista, não é assim? Então, se eu tenho um problema espiritual, não adianta eu buscar um psicólogo. Eu preciso buscar o meu pastor, eu preciso conversar com ele, eu preciso pedir oração, eu preciso estar na igreja, eu preciso me envolver com Deus. Porque normalmente o que acontece, a pessoa sai da igreja, não quer vir mais, já... Mano, tá tudo errado. Né? Então, qual é o seu problema? Identificou? Ok. Qual é o teu problema? Agora veja para onde você vai ser direcionado. Eu não sei para onde, então procura alguém que possa te orientar. Então, teu pastor pode te ajudar. E eu diria que o trabalho do pastor é essencial. Mesmo que ela vá para o psicólogo, ela tem que passar pelo pastor. Opinião pessoal. Né? Então, você vai fazer a terapia, mas uma vez no mês, a cada 2 meses, não sei, nós vamos se reunir. Eu quero saber como é que você está indo, quero saber como é que você está fazendo, como é que está indo as coisas. Né? E até conversar com esse psicólogo ou com esse psiquiatra, eu acho que é importante esse pastor dar essa assistência a essa pessoa. Não é? Então, basicamente é isso. Agora, se o seu problema é espiritual, não é? E você vai buscar a solução na igreja, você vai caminhar bem, você vai ser abençoado a partir disso, não é? Você vê melhoras, legal, beleza. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Agora, você vai na igreja, gente, já peguei isso muitas vezes. Aí tem demônio, está em pecado, só que a doença não sai. Ora, e não sai. Então, você precisa fazer jejum. Nossa, quantas pessoas já peguei no consultório assim? Aí ele vai e faz jejum. E o diabo não sai. Entre aspas, o diabo não sai. Aí não, agora você tem que fazer a campanha. Agora você tem que fazer tal coisa. Agora você tem que fazer tal coisa. E a pessoa vai fazendo e nada resolve o problema dela. Então, o que acontece? Ela não tem um problema espiritual, ela tem um problema emocional. Não é? Ou até físico. Já Químico. Tem pessoas que... Sim, uma pessoa que tinha problema de pânico. E era tratado como demônio. Eu só um parênteses, Por eu favor. tive síndrome do pânico. Olha Eu não era nem casado, sou casado há 20, eu acho que há uns 25 anos atrás. Mas eu descobri o gatilho, né, que fala. Gatilho, perfeito. O gatilho. Perfeito. Rapaz, eu saía do cartório, Luiz, achando que eu ia morrer. Excesso de gente, o cartório lotava assim, e eu falava pro meu irmão, você precisa me levar no médico agora, eu tô morrendo, meu coração tá palpitando. E aí no caminho ele sabia que era, dá a senha do seu banco, porque daí quando você morrer já é mais fácil de eu tirar o do meu E eu cheguei, fui no cardiologista, fiz todos os exames, inclusive um primo meu falou, cara, você não tem nada, você precisa ir num psiquiatra. E eu tomei Prozac, a pílula da alegria, né? Que falam. Uma delas. Uma delas, uma das muitas. E durou, no máximo, 6 meses. Mas eu tentando procurar a origem que fez com que eu tivesse esse pânico. E eu descobri. O meu pai tinha feito uma cirurgia cardíaca de 6 pontos de safena e minha mãe tomando interferon com... Qual é o nome daquela doença, gente? Hepatite. Ela pegou hepatite por sangue. Hepatite C. Eu querendo controlar a morte dos meus pais na vida. Olha aí. Já antever, prever, Excesso de preparar, tudo né? isso, né? Isso também foi uma grande gatilho. Nossa. Muitas pessoas, entendi. Passou 25 anos, meus pais estão vivinhos da Silva. Aí ontem comemoramos 81 anos do meu pai. Mas eu tive que entender isso e
Com a ajuda de um profissional, Sim, com a ajuda espiritual, do pastor. E tem a questão do controle, né? Eu preciso do controle, eu tenho que ter o controle. Quando eu não tenho o controle, eu entro em parafuso. E hoje em dia, meu irmão, a coisa está cada vez pior. Tá. Então eu diria, se é emocional, vá buscar um profissional, mas converse com o seu pastor, porque pode fazer esse meio de campo aí. Agora, se é espiritual, não adianta buscar psicólogo, não adianta buscar médico. E se é físico, não precisa nem dizer. Aham. Não é? Um Se médico. é físico, você vai direto no médico. Nem fala com ninguém, vai direto no médico. Agora, tem gente que acha que não, nem precisa ir no médico, né? Alguns homens, principalmente, olhando nesse sentido, Bem mais o homem não difíceis. busca ajuda, ele acha que ele pode resolver todos os problemas. Óbvio. E, ó, querido, desculpa, mas você não consegue. Você precisa de ajuda. Então, acho que seria bem isso. Pastor Luiz, fala um pouquinho dos ministérios que hoje você está desenvolvendo. Opa, Tem um programa de rádio, isso. você também está pastoreando a Igreja Projeto de Deus. É. Fala um pouquinho dos teus projetos de vida, para que a gente Benção. também, como igreja, esteja orando por você. Amém. Eu sou hiperativo, tenho que tomar cuidado, senão eu vou falar tudo. Bom, na verdade, assim, eu estou num processo de transição com meu filho, né? Meu filho está assumindo a igreja e Deus tem me levado a pregar fora, a fazer conferências, a poder dar cursos. Então, eu estou meio que nesse processo de transição com o meu filho, né, Daniel, ajudando Pastor Daniel. ele, pastor Daniel, é isso aí. E ele, então, está cuidando já de boa parte da igreja, já está assumindo algumas responsabilidades. A gente está fazendo esse processo durante todo esse ano, até meio do ano que vem. E no meio do ano que vem, ele assume de verdade. Né? E eu vou fazer aquilo que Deus já tem me chamado, porque hoje eu não estou conseguindo fazer. Né? Porque as pessoas me convidam e eu não consigo ir, porque eu tenho a igreja. Né? E junto com isso veio o rádio, né? O programa de rádio que é da Fly, das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Não é? Você pode pegar no DAI 99.1 ou então pelo YouTube Fly 99 FM. Eu estou fazendo um programa lá diário Das 11 ao das meio-dia. 11 ao meio-dia. É isso aí. Então, pastoreio a igreja, né? Faço a questão do rádio e tenho meu consultório também, que eu atendo 2 vezes por semana no consultório. Presidente do Conselho de Pastores. É isso aí. Presidente do Conselho de Pastores aqui da Baixada Santista, né? Então a gente trabalha diretamente com os presidentes, então também tem essa atividade. E eu sou marido, sou pai, não é? Consegue ainda? Doido, tô doido para ter um neto. Espero que meu filho ouça aí. Fala um Esse pouquinho, Daniel. tem o Daniel, Sim. tem a Larissa. A Letícia é a mais velha, Letícia. né? Eu acho que essa é a minha maior autoridade, meus filhos, né? Minha família. Então, minha mais velha, ela é advogada e ela casou agora recentemente, faz um ano que ela casou. Ela trabalha na igreja, está com o marido dela servindo a Deus, discipula. A gente tem um foco no discipulado lá na igreja. Então, ela se envolve muito, ministra de louvor. A do meio está fazendo medicina, é solteira, está morando com a gente agora e está no 4º ano de medicina. E Deus a abençoe, ore muito por mim, Amém. porque eu tenho que pagar a medicina, né? Então, pagar a É medicina doído, hein? é muito doído. Mas pode botar um pouco mais de doído aí, né? Precisa de um psicólogo. Precisa. A minha esposa é psicóloga. Então, assim, e o meu filho, Luiz Daniel, ele é administrador. Essa é uma parte que eu não sou forte. Ele fez administração e fez teologia. Então, ele está hoje sendo pastor da igreja lá, mais até do que eu. Legal. Estou deixando na mão dele essa questão, né? Então, tem sido uma experiência nova. A gente tem procurado uma ajuda nesse sentido e tem poucas referências nesse sentido de transição. E a gente está trabalhando bem essa questão, está sendo bênção, uma experiência nova, Deus tem abençoado. Então, acho que basicamente é isso. Mas a minha maior autoridade, o que eu amo, é a minha família e Deus tem me dado graça a partir da família. Amém. A bênção. Amém. Parabéns, pastor. Muito bom, né? Considerações finais Muito do pastor bom, Everson, muito bom. pastor Luiz, e para finalizar suas favor. considerações finais. Eu queria só agradecer mesmo, né? Dizer que o pastor Luiz já foi um dos convidados para a rádio e eu sou o próximo. Logo estaremos juntos. Já estamos agendados aí. Obrigado mesmo, pastor. Que Deus continue conciliando e te dando a graça de ainda assim ter saúde, né? Espiritual, emocional, para conseguir cuidar de tanta coisa e de tanta gente. Obrigado mesmo. Espero que você também tenha sido edificado. Como a gente está na escola dominical, né? Eu queria terminar as considerações finais com um texto que se encontra lá em Lucas capítulo 24 e menciona sobre um momento em que 2 discípulos de Jesus estavam no caminho de Emaús e Jesus já tinha ressuscitado e eles não sabiam. E ele estava caminhando ao lado deles.
Sim. E diz o texto, né? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. E aqui eu vejo um perigo da tristeza. Nos impede de reconhecer que Jesus está ao nosso lado. Muito bom. É verdade. Então, que Jesus caminha ao nosso lado, que ele fala comigo, que ele se importa comigo. Então, essa tristeza levou eles a discutir sobre um tema, sobre a pessoa de Jesus, mas que eles não podiam reconhecê-lo. E a tristeza, então, embaçou os olhos deles de tal maneira que não puderam reconhecê-lo. Então, é uma doença da alma que Perfeito. pode Gerar uma doença espiritual. gerar uma doença espiritual. Legal. Seria Boa, boa. isso, e que a gente possa ouvir, porque logo termina a história, Jesus convidando eles para partir o pão, e no partimento do pão, os olhos deles se abriram E reconhecer. e reconheceram que era Jesus. Muito bom. Eu diria assim, meu irmão, para todo o pessoal de casa, Deus, ele é suficiente. Agora, todas as vezes que você quiser julgar ou avaliar as coisas de Deus, sem Deus, você vai usar o teu coração. E quando você usa o teu coração é enganoso. Corrupto. Então, eu lembro de Eva, quando Eva ouve, sabe das coisas de Deus, e o diabo vem e fala para ela, e ela tem que decidir entre as coisas de Deus e as coisas do inimigo. Né? E ela usou o quê? Ela usou o coração. Então, eu entendo que isso é muito daquilo que nós estamos vivendo. A gente usa o coração para querer avaliar as coisas de Deus sem Deus. E não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Então, pare de avaliar as coisas de Deus e questionar as coisas de Deus com o teu próprio coração. Isso não vai dar certo, vai falir a tua vida. Não é? Mas entenda que nós temos direção de Deus, temos absolutos, e como a gente falou, perfeita paz. É Deus quem guarda em perfeita paz. Então, Deus tem tudo aquilo que você precisa. O problema é que a gente não está buscando em Deus, e a gente vai arrumar outra forma de buscar. Outra fonte. Ah, não, eu preciso disso. Gente, só quem cura é Deus. E quem cura a alma é Deus. Amém. Então, por que a gente não busca as coisas de Deus e toma posse da verdade da palavra de Deus? Ao invés de buscar isso, buscar aquilo, outro, buscar outro. Então, assim, eu vou apanhar por isso, né? Profissionalmente, eu apanho por isso. Porque as pessoas vão dizer, não tem que buscar a Bíblia, tem que buscar outra coisa. Mas a Bíblia é suficiente, ela tem tudo aquilo que a gente precisa, né? A gente precisa entender como aplicar essa verdade de Deus. Agora, podemos usar a psicologia como uma ferramenta? Sim, como uma ferramenta. Mas ela não é a fonte é o Senhor. Amém. Obrigado pela Se alguém oportunidade. quiser marcar alguma coisa contigo, pode deixar teu número? Pode deixar um número. O telefone eu não posso deixar, mas o número eu posso deixar. Então é 13974 130433. Ok. 13974 130433. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, pastor. Obrigado pelo privilégio, oportunidade. Começamos aí em alto nível, né? Legal, muito bom. Eu Se mantém. Eu queria orar pela sua vida, abençoar a sua vida, e muito obrigado pelo privilégio de receber o nosso convite aí, tá bom? Vamos orar, queridos? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar e encerrar. Deus, obrigado pelo privilégio de estar aqui, aprender mais do Senhor aqui à mesa. Obrigado pela vida do pastor Luiz. A nossa oração é que o Senhor possa estar abençoando ele ricamente em todas as áreas da sua vida, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Ele, como servo de Deus, possa estar abençoando, dando sabedoria, Deus, tantos conselhos que ele dá, que ele ministra, que ele possa realmente ser um servo ungido do Senhor para abençoar, Deus, e despejar a tua presença na vida de outras pessoas. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, aprender mais do Senhor, aprender mais de coisas que enfrentamos na vida, de doenças de alma. Obrigado por conhecer e estar com alguém que conhece profundamente o assunto e que nos deu diversas orientações a respeito dessas coisas. É o que nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.